Olá, boa noite. Deixa eu anotar aqui o tema da nossa live. Sejam bem-vindos, tanto quem for acompanhar aqui ao vivo, quanto quem for assistir a gravação depois. Eu tenho falhado na questão de postar essas lives no Instagram. E a última live, que foi 15 dias atrás, porque semana passada eu não fiz, eu não postei ainda no YouTube, né? Então, vou corrigir isso, tá? A ideia é que todas as lives, além de ficarem salvas aqui no perfil, elas também sejam postadas no meu canal no YouTube. Ah, Thiago, você tem canal no YouTube? Tenho canal no YouTube. Procura lá, Thiago Amorim, tá? Eu estou procurando aqui uma coisa que eu vou provavelmente ler para vocês. Sejam bem-vindos. Terça de carnaval, né? Terça de carnaval. Olha que legal. Olha o nome da seção do livro. Ó. A luta pela verdade. Isso aqui é uma biografia do Hahnemann, fundador da homeopatia, Samuel Hahnemann. E é um livro que eu estou adorando. Estou lendo bem devagar ele. Comecei no ano passado. Vou lá de vez em quando, pego um capítulo, leio. E hoje me deu inspiração para a live, para o tema de hoje. Então sejam muito bem-vindos. Quem já está por aqui, ótima noite. Vani, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Quem mais está por aqui? Fernanda. Sejam bem-vindos, né? Encaminhe a live para mais pessoas. Usa o aviãozinho aqui no canto inferior direito para mais pessoas se juntarem a nós, tá bom? Hoje é feriado, mas estamos aqui, vamos aproveitar justamente que estamos em casa para fazer uma reflexão. Acredito que vocês vão gostar do que eu vou dizer aqui hoje, tá? Eu vou começar fazendo a leitura disso daqui, é um trecho apenas, tá? Preste bem atenção, não vai ser uma leitura assim rápida, porque eu vou fazendo a tradução aqui para vocês. Tá em espanhol, mas sempre tem uma coisinha ou outra diferente, né? Que às vezes a gente precisa adaptar para o português. Então pensa o seguinte, olha. Estamos lá no século XVIII. O Hahnemann, ele era um médico convencional, ou seja, ele praticava a medicina comum da época dele, tá? Usava os remédios que tinham à disposição na época. Tinha trabalhado já em vários hospitais, já tinha mudado de cidade algumas vezes e estava bastante descontente com a medicina, tá? Você fica aqui nessa live, presta atenção que não é uma live sobre o Hahnemann. Eu vou usar o exemplo do Hahnemann para falar de uma coisa aqui, ok? Que é o tema da verdade. Mas fica aqui que a história do Hahnemann vai servir de inspiração para nós. Que fique muito claro. Não é uma live para contar a história de vida dele, que poderia ser, né, porque é muito interessante, mas é para usar a história dele como inspiração. Então, continuando. Ele estava bastante desgostoso com a medicina da época dele, né? Ele estava chateado com a medicina da época dele, porque ele achava que aquilo não era curar, que aquilo não resolvia, não solucionava os problemas das pessoas, né? As pessoas continuavam adoecendo. Muitas vezes dos mesmos problemas que as levavam a procurar pelo médico, a ir para o hospital, no hospital que ele trabalhou. Então ele estava assim, realmente desacreditado da medicina da época dele. E aí, portanto, essa descrença, essa frustração com a medicina, e de ver, já na época dele, imagina, século XVIII, ver que as pessoas estavam mais doentes, faziam o tratamento e não melhoravam, de fato, não eram curadas, ele estava pensando inclusive em abandonar a medicina. E nessa época ele estava, já era casado, a Henriqueta, a mulher dele, ela queria muito que ele exercesse a medicina e que ele ganhasse bastante dinheiro com a medicina, porque era o que se supunha. Então se torna médico, vai trabalhar numa grande cidade, começa a fazer sua clientela e tem uma vida confortável o resto dos seus anos. Então a Henriqueta se casou com ele pensando nisso, no futuro que ela teria também, na tranquilidade que ela teria, né? Não vamos aqui julgar a Henriqueta, a primeira mulher do Hahnemann, mas entendê-la.
Ela queria, eu tô assim que eu tô com uma alergia aqui, entendê-la. E ela, portanto, cobrava dele. Tem um episódio aqui bastante dramático na história dele. Eu fiquei bastante comovido com o momento ali, em que um dos filhos dele estava muito doente. E o Hahnemann tentou ali aplicar alguma outra forma de curar que não fosse a convencional, dando os medicamentos da época. O filho estava com febre, estava passando muito mal. E o filho não melhorou. Ele não melhorou com o que o Hahnemann tentou fazer ali. Antes do Hahnemann realmente pensar toda a homeopatia, né? Ele tentou ali encontrar de forma natural outra maneira de ajudar o filho. E aí a cena conta aqui no livro que a Henriqueta ficou tão irritada, tão desesperada, que ela saiu gritando, saiu de casa gritando pela vizinhança, um médico, por favor. E ela casada com um médico, né? Então, você imagina essa cena, o tamanho da frustração, do desespero, da angústia dela pelas razões dela e dele pelas razões dele. Ele é médico formado, com experiência clínica, trabalhou em emergência do hospital lá na época dele, né? O que seria uma emergência para nós hoje. E ele não conseguiu curar o filho dele naquele dia. E aí outro médico foi até a casa dele e tratou o filho dele. Inclusive, quando esse médico foi sair da casa do Hahnemann, disse que pôs a mão no ombro do Hahnemann, do tipo assim, né? Meu filho, você tem que melhorar muito, mas calma, né? Então essa é uma cena bem triste ali. E o Hahnemann estava nessa, ele chegou a pensar em não praticar mais medicina. Tá? Ele pensou, ele foi trabalhar como tradutor. Começou a pedir, ele falava várias línguas, né? Do alemão para o inglês, para o francês. E ele foi pedir para um editor para mandar textos para ele traduzir, porque ele decidiu que ele não ia mais ser médico, o que gerou um outro problema conjugal. Porque a Henriqueta estava casada com um médico e queria ver o médico. Né? Ela queria ver o médico trabalhando, ganhando dinheiro. E mais uma vez, nós não vamos julgar, né? Não vamos condenar a Henriqueta, vamos entendê-la. Mas ela queria. E o Hahnemann não. O Hahnemann se recusava. Olha, aqui começa a ir para o lugar onde eu quero com essa live. Presta bem atenção. O Hahnemann se recusava a fazer aquilo naqueles moldes. O Hahnemann se recusava a praticar medicina para ganhar dinheiro. Para ele isso era uma afronta a algo do Criador, que ele sempre fala do Criador, sempre fala de Deus. Ele considerava aquilo um atentado, entende? Contra a criação. Então, ele não queria exercer aquela medicina, uma medicina mercantilista e que pudesse trazer para ele, sim, prosperidade financeira, mas na qual ele não acreditasse. Porque ele não acreditava na medicina. Então ele ficou um tempo trabalhando como tradutor, ganhando uns trocados, e a família dele passando por situações bem difíceis, financeiramente falando. A vida do Hahnemann foi muito difícil. Não só pelo desafio financeiro, como pelo outro que a gente vai ver aqui agora, que serve de inspiração para essa live aqui. Então, ele traduzindo um dos livros, e era um livro inclusive de fisiologia, de química, ele acabou tendo a ideia da homeopatia. Não vou entrar nos pormenores disso. Ele acabou fazendo a experimentação de um remédio nele mesmo e chegou, né, à descoberta ou à redescoberta do semelhante. Semelhante cura semelhante. Ok. Aí a partir do momento em que ele descobre a homeopatia, em que ele tem toda a intuição da homeopatia e começa a experimentar nele mesmo os efeitos dos remédios que ele vai testando, ele volta a se apaixonar pela medicina. Então ele ficou aquele tempo como tradutor e numa penúria financeira mesmo. Aí ele vai de novo para a medicina. Só que agora ele quer praticar uma coisa que é muito diferente da época dele. Não existia homeopatia. Presta atenção, não existia. Então existia aquela medicina convencional na qual ele não acreditava, que não tratava as pessoas, que não curava as pessoas, que praticava sangria. Século XVIII, gente. Fazia sangria. Um monte de gente morria. Gente importante, gente nobre aqui, chamava o médico mais famoso do reino, ia lá, o sujeito fazia uma sangria, o cara morria. O Hahnemann ia lá e escrevia carta para esses médicos, ou para associações dos médicos dos reinos, né, dos ducados, principados, escrevia carta chamando eles de assassinos. Ele era corajoso, o Hahnemann era um homem muito corajoso. Chamava de assassino, isso não é medicina. E eu não estou falando que a sangria não se aplique em determinados contextos, tá? A medicina chinesa usa a sangria. Mas
que não era a panaceia da época, né? Para tudo se fazia sangria. E a depender do quadro, você faz uma sangria, você vai piorar. Então até que as pessoas morriam mesmo. Morriam, perdendo sangue. Então, o Hahnemann se reapaixona pela medicina quando ele descobre a homeopatia. E ele começa aplicando nele, vai aplicando nos pacientes que vão aparecendo, nos mais próximos. De repente a fama começa a se espalhar e está acontecendo isso quando chega nesse momento aqui do livro. A ideia da homeopatia, a visão de medicina e de cura da homeopatia está se espalhando da Alemanha, que não era Alemanha ainda na época, né, mas ali a região do que a gente entende por Alemanha, da Alemanha para outros lugares, para a França, onde vai encontrar bastante resistência também, primeiro, vai para o que a gente entende por Bélgica e Holanda, vai para a Itália. As pessoas começam a falar da tal da homeopatia. E começa a surgir um grupo de estudantes, de alunos em volta dele, querendo entender o que era aquilo, aquela novidade, que parecia tão simples, né? Remédios absolutamente naturais e diluídos depois de forma, né, infinitesimal, muito diluídos, e que curavam pessoas, como os remédios convencionais não curavam. Então começa a se formar também, né? É todo um burburinho em torno de Hahnemann. Negativo e positivo. O positivo daqueles que imediatamente aderem à ideia, veem que ela funciona e entendem o projeto de Hahnemann. E o outro lado, muito maior no começo, de gente falando que o que ele estava fazendo era puro charlatanismo e loucura, que aquilo não era medicina. Então começa uma perseguição a ele. Só que o Hahnemann é um homem extremamente elegante, persistente, temente a Deus, um homem assim, obstinado no que ele considerava o correto, o certo, um homem de coragem mesmo, um homem como poucos. A gente não conhece muitos Hahnemanns na nossa vida, tá? Infelizmente, né? Então ele é um sujeito diferenciado. E aí, como ele percebe que o que ele descobriu, a homeopatia, de fato é válida, de fato é importante, de fato cura, funciona, e que é muito melhor que a medicina convencional, ele não vai poupar esforços para fazer isso chegar a mais pessoas, para espalhar a ideia da homeopatia. Quais são os princípios da homeopatia? Ele começa a escrever artigos, começa a produzir livros. Ele é um dos primeiros médicos a falar de estilo de vida, a falar de higiene. O primeiro livro que ele publica é sobre higiene, gente, e a importância da higiene pessoal. Numa época que não se falava como se fala depois de micróbio, micro-organismo, tipo de coisa. E ele já falava da higiene. E aí ele aproveita esses anos também de muito estudo, de muita experiência com homeopatia, para escrever o Organon, que é a Bíblia de todo homeopata, que tem ali toda a doutrina da homeopatia. Muito bem. Aí o autor do livro, que é esse livro aqui, né? A Vida Sobre-Humana de Samuel Hahnemann, que é o Larnaudier, francês, ele vai dizer assim, ó, nesse trecho aqui. É curioso observar que quanto mais palpável é uma verdade, presta atenção. Onde é que você entra aqui nessa história? Por que isso aqui tem a ver com você? É curioso observar que quanto mais palpável uma verdade, mais trabalho custa conquistar o lugar que lhe corresponde dentro do tempo. Quanto mais evidente é uma verdade, parece que mais difícil é conquistar o lugar dela no tempo. É fazê-la ser aceita pelas pessoas. Não é interessante isso? Porque a verdade, quanto ela mais evidente ela é, mais clara ela é, mais rígida ela é. No sentido positivo da palavra rígida, de resistente, igual essa garrafa de metal, resistente. Esse é o formato dela. Eu não posso mudar o formato sem estragar a garrafa. Esse aqui, a garrafa é assim. A verdade, quanto mais clara e evidente ela é, menos adaptável ela é. Ok? Presta atenção que a gente está abrindo aqui o momento da live aqui e por que tem a ver com verdade que nós estamos conversando. Quanto mais evidente, mais clara é uma verdade, mais resistente ela é, mais rígida, menos maleável, menos adaptável.
Por isso que é difícil de colocá-la no tempo, fazê-la ser aceita, porque ela não permite muita acomodação, troca, mudança para se tornar mais palatável. Ok? O que é extremamente palatável? O que é extremamente moldável? O que é extremamente adaptável a dependendo da pessoa, da conversa, da cultura, a depender do freguês? A mentira. Uma das diferenças fulcrais entre verdade e mentira é que a mentira ela é tão, como é que eu posso dizer, airada, ela é tão airada, ela não tem substância, ela não tem peso, ela não tem, portanto, forma definida, que a mentira permite a adaptação. O que faz de um mentiroso um bom mentiroso? A capacidade dele de adaptar a história. Adaptar o que ele fala, para o contexto, para a pessoa, para quem ele quer enganar, para o grupo no qual ele está inserido agora, que precisa convencer de algo. Ele adapta, ele muda a história. Tanto é que o mentiroso ele é pego na mentira quando ele troca de grupos e ele conta versões diferentes, porque ele não tem como lembrar o tempo todo de cada detalhe da mentira contada. E por que a gente esquece detalhes da mentira que a gente inventa? A polícia sabe disso, a FBI sabe disso, não é? Eles sabem as perguntas que eles têm que fazer para uma pessoa quando uma pessoa é presa e está lá na delegacia prestando o seu depoimento, porque ele sabe que o mentiroso em algum momento vai denunciar a própria mentira. Por isso que os policiais pedem para ele contar 10 vezes a mesma história. Você nunca viu isso em filme, série? Pega lá o cara e a polícia está bem desconfiada de que ele é o criminoso, ou que ele sabe quem é o criminoso. Ela pede para ele contar a mesma história 1000 vezes. Mas por que a polícia fez isso? Porque todo mentiroso em algum momento vai se denunciar. Por quê? Porque a mentira não é firme, ela não é sólida, ela não tem um formato definido no qual eu não posso ficar trocando. Não, mentira eu posso trocar. Eu posso falar uma coisa para você hoje e falar outra amanhã. Eu posso inventar uma tarde que eu tive, que eu não tive, e depois para outra pessoa com quem eu estiver conversando, eu invento uma outra tarde. Eu invento outras atividades que eu fiz. A mentira permite isso, ó. Essa libertinagem narrativa. Não é liberdade, porque liberdade é outra coisa. Libertinagem. Deu para entender? Então, olha que coisa incrível que você já está aprendendo aqui. A verdade é consistente. Ó, rígida, é assim a verdade, ó, dura. Não dá para moldar a verdade. Eu não posso modelá-la a meu bel prazer. Então, se uma coisa aconteceu de fato, eu testemunhei, pode me perguntar 15.000 vezes que eu vou contar a mesma história, porque eu vi ela acontecendo. Agora, se é algo que eu inventei, ou que eu mudei, que eu inseri mentiras, essa parte inventada, essa parte alterada, essa parte mentida, ela pode ser esquecida, como ela pode ser alterada, como ela pode ser hiperbolizada, porque a mentira, ela é airada. Ela não tem essa consistência. Mentira não tem consistência. Por isso eu posso moldar. A história mentirosa pode ser moldada. A falsa descoberta pode ser moldada. A conversa que está assentada na mentira pode ser alterada a qualquer momento. O argumento mentiroso pode ser totalmente negado e colocado outro ao contrário no lugar dele, no instante seguinte da discussão. Porque é mentira. O que é verdade, é linha reta. Então, ó, de novo, presta atenção. É curioso observar que quanto mais palpável uma verdade, mais trabalho custa conquistar o lugar que lhe corresponde dentro do tempo. Parece que tudo se une contra ela para levantar obstáculos em seu caminho. É impressionante, porque as pessoas não gostam, em geral, de coisas retas, muito rígidas, muito consistentes, que não podem ser modificadazinhas, assim, sabe? Para deixar mais palatável para ela. Onde tem uma verdade pujante, uma verdade ali, ó, evidente, vai se erguer no instante seguinte pessoas em combate.
pessoas contra ela, em combate contra. Pessoas que vão tentar impedir que a verdade se espalhe. É assim com cada episódio da arte, da ciência, da filosofia. Uma coisa verdadeira aparece, né? Alguém é iluminado nesse sentido, alguém chega a um tipo de descoberta. E qual é a reação de primeiro momento? Rechaço, negação, né? Riso, deboche. É impressionante. Olha a história da ciência, é a história da arte, do pensamento. As pessoas que inauguraram novos momentos para cada uma dessas áreas, que pensaram coisas novas e verdadeiras, coisas que são assim realmente, elas encontraram resistência. Nenhum deles fez uma descoberta e teve um tapete vermelho estendido. Todos foram criticados. Todos foram combatidos, inclusive. O que faz a gente pensar agora é o seguinte: você está lá certo da tua postura, certo da sua convicção, no que quer que seja. No seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na criação do seu filho. Você está muito certo, está muito convicto do que você está fazendo, é o bom a ser feito. Quem disse que você terá vida fácil porque você está certo? Quem disse que você não encontrará resistência só porque você está certo? Só porque você está na verdade, está defendendo a verdade, aí você acha que tua vida vai ficar fácil. Não, não vai. Comece a defender a verdade que você vai ver o que vai se levantar contra você. Olha aí o exemplo das redes sociais. Olha isso, que é a nossa nova praça. A nossa nova praça pública, praça social, são as redes sociais, é a internet. Onde a gente vem e fala e toda uma comunidade de gente nos ouve, nos lê e responde e critica. Vem aqui hoje, no Dia Mundial da Obesidade, e fala que aquela coisa mansa, aquela coisa, entendeu? Para agradar gregos e troianos, né? Olha, o importante também é como você se sente, o importante é você estar bem com você mesmo. Ah, dá para ter também corpo saudável sendo obeso. Isso, ó, são platitudes, são falas airadas, que podem ser adaptadas a qualquer contexto e que agrada a todo mundo. Você percebe que isso agrada? Não desagrada ninguém. Falar que a obesidade não é bem assim, que depende de contexto, cada um tem que ser olhado, né? Porque às vezes pode ter sim o obeso que é saudável, a gente não pode generalizar. Ó, isso aí, ó, é uma fala doce, uma fala que é facilmente aceitável e que grego e troiano vão aceitar isso daí. Vão, ó, é isso aí, ó, que bacana. Vem agora e que se posiciona. Não, a obesidade é doença, é uma doença metabólica. Agora tem mais gente corajosa falando isso, né? Corajosa de ocasião, porque a OMS disse que é doença. Mas ela disse esses tempos agora, né? Antes dela dizer, parecia que você estava cometendo crime, que você estava ofendendo as pessoas. Então, quando você fala coisas evidentes, ou quando você está ao lado da verdade e você a defende, isso não significa que você não vai encontrar obstáculo e que muita gente não vai querer, inclusive, te calar, te combater. Falar da verdade não te garante vida mansa, não te garante... Deu uma quedinha aqui, né? Então, falar a verdade não te garante nada fácil. Parece que traz mais dificuldade. Você decide fazer a coisa certa, as dificuldades se levantam diante de você. Está aqui o exemplo do Hahnemann. Ele sabia o que ele tinha descoberto. Ele estava absolutamente certo daquilo, ele estava convicto daquilo. Ele é um homem temente a Deus, e um homem que queria curar pessoas. Ele queria parar com esse negócio de brincar de curar. Eu finjo que eu estou te tratando, você finge que está sendo tratado. Que é o que acontece quando você vai lá no otorrinolaringologista convencional e com a infecção de garganta ele dá um antibiótico. Então nessa vocês dois fizeram um acordo. Você fingiu que você estava sendo tratado, ele fingiu que te tratou porque ele te deu um antibiótico. É isso que acontece. Ó, isso é a fala mansa, adaptável que tem nos nossos dias. E olha como ele é aceita. Ninguém vai lá encher o saco desse médico. Ninguém. Agora vai o médico aplicar soro nas pessoas, com vitaminas e minerais antioxidantes. Vai o médico falar de integrativa hoje. Nossa, vão cair matando, vão fazer matéria no Fantástico. Né? Vão ficar falando só de charlatanismo, esse tipo de coisa. O Hahnemann viveu isso. Aí continua. A verdade sempre desencadeia, presta atenção,
Você vai ver onde que chega aqui a saúde no que eu estou falando. A verdade sempre desencadeia ao seu redor uma onda de ódio. A verdade desencadeia ao seu redor uma onda de ódio. Abre aspas. O ódio dos homens contra a verdade. Fecha aspas. Bossuet. O ódio, os homens em geral têm raiva da verdade. Eu pratico terapia, gente, há 16 anos. Há 16 anos. Fui paciente por 4 anos consecutivos, semanalmente, fazendo terapia. E pratico como terapeuta há 16 anos. Então eu tenho, né, um lugar de fala. Eu posso falar de terapia e eu posso falar das questões terapêuticas, dos dramas, das realidades terapêuticas. E eu digo para vocês, em geral, mesmo o paciente mais bem intencionado, aquele que mais quer mudar, melhorar, no sentido de melhorar, em geral, ele não quer ouvir a verdade. Em geral, a verdade constrange. Ela liberta, sem dúvida alguma, mas ela constrange. Ela envergonha, ela humilha, às vezes. E o terapeuta tem que saber dosar isso, tem que saber como falar, tem que saber como dizer aquela verdade, que, por exemplo, pode acabar humilhando o outro ali. Humilhando, o que eu digo é pisando no ego dele. Quem é que gosta de ter seu ego pisado? Quem aqui que está me assistindo gosta de ter o ego assim, ó, machucado? Ninguém gosta, eu não gosto, você não gosta também, ninguém tem que gostar, aliás. Mas na terapia, um dos objetivos é justamente fazer a pessoa se livrar de certas ilusões e mentiras que estão geralmente enraizadas no ego. Nesse alto amor exagerado, né? Nas mentirinhas que contamos para nós mesmos para ficarmos bem na fita, bem no cenário, para nos livrarmos de enrosco, não é? Porque a gente não quer se comprometer. Então, eu digo para vocês, as pessoas sim, em geral, elas não gostam da verdade. O Bossuet fala do ódio dos homens à verdade. Eu estou suavizando um pouquinho aqui, para a live não ficar tão pesada. Em geral, a gente não gosta. Em geral, a gente tem problema com a verdade. E a gente prefere a mentira. Aquele molde, aquela adaptação da mentira, aquela suavidade das palavras mentirosas. Então tem gente que fica, às vezes, fazendo tratamento por 5 anos, 10 anos. Tratamento terapêutico, por exemplo. Que não está mudando nada na vida dela, que não está fazendo ela melhorar nada. Mas ela está lá, tá, né, justificando a mentira dela. E tá tudo bem, ela tem um momento ali agradável com o terapeuta dela, ou com o profissional, com o médico, nutricionista. Eles têm uma relação legal, pessoal ali. E ok. Mas não tem mudança de radicalidade de vida, não tem. Eu sempre brinco que um dos maiores elogios que alguém pode fazer para mim, como profissional, e eu, graças a Deus, já ouvi isso algumas vezes ao longo de 16 anos, o maior elogio que eu posso receber é o paciente falar para minha secretária: eu até quero marcar com ele, mas eu morro de medo. Várias vezes isso já aconteceu. Eu quero, meu sonho é marcar com o Thiago, mas eu tenho medo. E eu sei exatamente o que é isso que a pessoa está querendo dizer. Ela está querendo dizer, eu sei que ele não vai aliviar. E eu sei que ele vai falar a verdade. E que isso pode me incomodar, e que isso pode me constranger, isso pode me machucar, mas eu sei que ele vai falar a verdade. Eu sei que se eu estiver obesa, ele vai falar para mim. Ele vai falar que eu estou obesa. Ele vai falar quais são os riscos dos meus exames. Ele vai falar que se eu estiver errado em relação ao meu marido, ele vai falar. Ele não vai falar que eu estou certa porque é eu que estou pagando e não o meu marido. Isso é o maior elogio que eu posso receber como profissional. Além da eficiência dos tratamentos, claro, que falam por si. Mas saber que o meu paciente vem e vem assim, eu sei que eu vou levar, mas não porque o Thiago é sádico, e sim porque o Thiago quer a verdade junto comigo. A verdade junto comigo, porque a gente não tem tempo a perder. Algumas pessoas acham que elas têm tempo a perder. É impressionante o quanto as pessoas acham que elas têm tempo a perder. Eu fico assim, né? Eu brinco muito que o cavalo passa selado na nossa frente. Então o cavalo passa lá selado, a oportunidade. Se eu fosse um dia contar minha história de vida para vocês, que não tem por que vocês se interessarem, porque eu não sou uma pessoa tão interessante assim,
Mas se eu fosse um dia contar minha história de vida para vocês, vocês veriam que um dos pontos assim determinantes da minha história é que eu, Thiago, dificilmente, não vou dizer nunca, né? Mas dificilmente deixo uma oportunidade passar. Sabe, eu tenho um faro para isso. Mas além do faro, de eu saber, isso aqui é bom, eu me comprometo. Eu não deixo de mergulhar naquilo se aquilo é bom para mim. Ah, mas talvez, não sei, isso vai me custar dinheiro, não sei o quê, eu vou ter que me dedicar, né? Puta, não sei se eu vou ter tempo. Meu amigo, eu nem faço essa conta. Eu não faço essa conta. Sim. Eu não faço essa conta. Se é algo que eu reconheço que é bom para mim, que vai mudar a minha vida, ou vai me ajudar a aprender algo, por exemplo, em relação a cursos, tantos que eu já fiz, ou um tratamento que vai me trazer saúde, ou que vai me trazer liberdade, uma terapia por 4 anos semanal, um livro deste tamanho, de 1000 páginas, mas que se eu conseguir lê-lo até o final, eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente ou mais aprofundada naquele tema, eu vou tratar melhor os meus pacientes. Amigo, não tem reservas em relação a isso. É ir até o fundo. Por quê? Porque também, além de todo o bem relacionado a isso, está esse ponto que eu estou chamando a atenção aqui agora. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Mas eu fico aqui, depois de 16 anos praticando terapia, eu fico aqui um pouco impressionado ainda, eu vou dizer, eu fico um pouco impressionado com o quanto as pessoas conseguem adiar oportunidades na vida delas, nas vidas delas. Adiar / não realizar. Olha, se você fizer isso aqui a partir de hoje, em um mês você está se sentindo muito melhor. E a pessoa vai lá e não faz. Olha, se você aderir a esse tratamento aqui, em 2 meses a gente resolve esse trauma aí. Ou, em 2 meses teu açúcar vai baixar, você não vai mais ser pré-diabético. Você sabe o valor disso daqui? 2 meses, você fica comigo no tratamento aqui. E a pessoa não faz, não entra. E ela cria todo tipo de desculpa esfarrapada para isso. E o cavalo passa. Olha, se você fizer aqui uma mentoria com essa pessoa, ela vai te ensinar tintim por tintim como você dobrar o faturamento, por exemplo, da tua empresa. Olha, se você seguir os conselhos daquela pessoa ali, você vai se tornar um profissional como poucos no país. E as pessoas não vão. Ela sabe que é bom aquilo. Ela gostaria muito de ter aquilo, de viver aquilo, mas ela não mergulha, ela não adere, ela não vai. E isso, para mim, depois de 16 anos de terapia e todos os anos de estudos, eu fico ainda impressionado. Eu sei que eu já não deveria me impressionar, mas eu me impressiono, porque a vida é urgente, entendeu? E tem gente empurrando. E sabe o que é a coisa que mais pode angustiar você, de fato? É você olhar para a tua vida hoje e imaginar que daqui 2 anos você vai estar no mesmo lugar. E reclamando das mesmas coisas, e chateado com os mesmos resultados. Tem paciente que às vezes faz movimentos assim. Ele vem, eu resolvo a urgência dele ali, ele some. Passam 6 meses, ele volta. De novo com uma urgência, claro, porque quem faz tratamento a cada 6 meses está sempre com uma urgência, né? Não está fazendo um tratamento de verdade, está resolvendo urgência. Eu vou lá e resolvo a urgência dele. Aí passa 1 ano, ele aparece de novo. Thiago, pelo amor de Deus, tem como marcar uma sessão de urgência aí que eu preciso tratar de um assunto com você. Daí é uma coisa de terapia, por exemplo. E eu fico aqui com os meus botões. Por que ele não faz o que tem que ser feito? Porque as pessoas têm medo da verdade. Porque as pessoas deixam para depois. Porque as pessoas preferem a mentira. Porque as pessoas têm falsas esperanças de que as soluções fáceis e mirabolantes vão chegar. As pessoas não fazem o que tem que ser feito. As pessoas não se comprometem. Você imagina se o Hahnemann tivesse se satisfeito com a solução fácil. Aí continua, tá? Porque, lembra da frase? O ódio dos homens contra a verdade. Não é absolutamente a verdade o que o homem teme. Isso aqui é maravilhoso. Não é necessariamente ou absolutamente a verdade o que o homem teme, mas a revolução que anuncia, as perturbações dos interesses criados e a perda
dos postos conquistados ao amparo da influência dos compromissos. Você está entendendo? O medo das pessoas não é da verdade, o autor aqui, o biógrafo do Hahnemann está dizendo. Uma biografia linda, inclusive, maravilhosa a biografia. As pessoas não têm medo da verdade, elas têm medo das consequências de saber a verdade. Dos compromissos que surgirão ao saber a verdade. Olha, teu casamento não existe mais. Eu já tive que dizer isso várias vezes para o paciente. Olha, o seu casamento não existe. E aí o problema não é ver essa verdade, porque quando é verdade, imediatamente o outro vê. O problema é lidar com as consequências dessa verdade. Se eu admito que meu casamento de fato acabou, não existe mais, o que vem depois? Toda uma série de consequências que ninguém gosta de ter que lidar, gosta de resolver. As consequências de uma verdade, os compromissos de uma verdade, as circunstâncias que uma verdade levanta e que são desafiadoras. Quem é que gosta de lidar com isso? Então você tem aí a galera, muito médico postando lá story todo dia dos resultados do paciente dele. Aí ele faz até filmagem da bioimpedância para enganar. Deixa eu dizer aqui a verdade, já que o tema é verdade, né? Para enganar. Por quê? Porque daí você vai ver, o mesmo médico tá lá canetando todos os pacientes dele. Ou seja, dá-lhe Ozempic, dá-lhe Monjaro. Aí a pessoa tá lá, como eu tenho paciente que depois me procura, em razão dos resultados, né, desse tipo de tratamento, não precisamos nem falar, daí vem me procurar. E aí chega lá com vários probleminhas, problemas às vezes no fígado e tal. Pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, mas estavam acima do peso. Tomando uma injeção a cada 15 dias. Aí é claro que daí você vai fazer a bioimpedância, depois de 3 meses tomando Ozempic de 15 em 15 dias, o que você acha? O que você acha que vai dar no resultado lá da bioimpedância? Nossa, perdeu tantos quilos, perdeu tanto de gordura, olha que lindo. E daí o médico vai filmar esse resultado da bioimpedância e vai falar, olha, aqui na clínica a gente persegue resultados. O que o médico não vai mostrar é que tão logo a gente tire o Ozempic da parada ou não use o Ozempic, esse resultado vai ser mais difícil de ser alcançado. Porque para alcançar aquele resultado daqueles níveis baixos de gordura corporal e níveis bons de massa muscular, né, de massa magra, níveis bons hormonais, etc., vai precisar do que se for sem Ozempic? Vai precisar de academia 5, 6 vezes por semana, vai precisar comer comida de verdade, vai precisar jogar fora todo o açúcar que deve ter na dispensa da pessoa, vai precisar dizer tchau pro álcool por um bom tempo, vai precisar dormir 2 horas mais cedo e acordar 1 hora mais cedo, vai precisar fazer um monte de coisa. Um monte, que depende do profissional saber dirigir e do paciente descomprometer. Então vocês não caiam nessas histórias aí, ó, olha os resultados desse meu paciente. Seja um pouco mais arguto e crítico e vá ver que tipo de tratamento aquela pessoa pratica. Se tá ali nas entrelinhas que ele usa as canetinhas, ele não está tratando ninguém. Essa é a verdade, né, gente? Eu estou aqui me comprometendo em dizer a verdade. Ele não está tratando ninguém. Ele está dando falsos resultados. Na bioimpedância está lá, melhorou tudo. A pessoa perdeu peso sim, porque, claro, ela perde peso, evidente. Trabalha no GLP-1, ela perde apetite, ela vai perder peso, claro. O que ninguém conta é que ela vai perder massa magra também. Ela vai perder gordura e massa. E quando ela parar de usar o Ozempic, ela vai reganhar. E vai ganhar o quê? Massa? Alguém ganha massa magra parado em casa? Parei de usar as canetinhas, o que eu ganho de volta se eu não realmente mudar meu estilo de vida? Eu ganho gordura. Então olha o negócio que a pessoa está fazendo. Ela está perdendo 8 quilos, dentre os 8 tem alguns ali de massa, que ela jamais deveria perder, mas ela perde. E quando ela para as canetinhas e vai ganhar peso de volta porque não mudou o estilo de vida, ela ganha o quê? Ganha gordura, não ganha massa. Então olha no cômputo geral se esse negócio valeu a pena. Mas o resultado que o médico posta tá bonito.
Certo? Tá bonito o resultado. Então o problema não é com a verdade. Ó, o que eu estou falando aqui é um negócio. O problema é a consequência. Ó, a partir do momento em que você admitiu que o Ozempic não é tratamento. O Ozempic foi criado, sim, para tratar certos tipos de diabetes, tá? Diabetes bem comprometedoras, bem severas, e obesidade, mas obesidade mesmo. Aquele negócio bem doentio e que precisa de um empurrãozinho inicial. Beleza. Eu não vou ficar falando contra todo tipo de medicamento, entendo que em um certo contexto aquilo sim pode ser usado. Mas quem é que 98% das pessoas que usa está nesse quadro? Não, não está. É gente que está acima do peso, que não configura ainda a obesidade, mas está acima do peso e quer por fins estéticos. Certo? Então essa é a verdade. E continuando aqui, ó. Então não é o medo da verdade, é o medo das consequências, dos compromissos da verdade. A verdade sempre compromete, mentira não compromete. Tanto que não compromete que eu posso trocar a mentira. Eu posso ficar trocando o tempo todo de mentira. Porque ela não compromete. E se eu falo com você, eu posso falar uma coisa, se eu falo com outro amigo que não te conhece, eu falo outra. Não há compromisso da mentira. Há preocupação do mentiroso em não ser pego na mentira. E isso é outra coisa. É preciso ter muito valor para alçar-se frente à multidão e gritar-lhe essa verdade com todas as forças do pensamento, pois todos os que vivem da antiga fórmula lá, mentira, se levantariam furiosos contra ela, contra a verdade. Se necessitaria uma fé imensa na verdade que se predica, que se defende, uma luta de herói, uma abnegação sem limites, a certeza, enfim, de que se apoia sobre o Todo-Poderoso, sobre Deus, ou a providência. Se Samuel Hahnemann não tivesse feito sua experiência de Deus, não haveria conseguido jamais sofrer o martírio que havia abraçado ao sair das trevas de onde viveu, a antiga medicina que ele praticava e não gostava, até este preciso momento. O fundador da homeopatia teve uma experiência de Deus. O que é ter uma experiência de Deus? Uma experiência da verdade. Deus é a verdade, Deus é luz. É luz. Então agora já estamos indo para as conclusões da live. Primeiro, não tem saúde numa pessoa mentirosa. Porque se a pessoa é mentirosa, ela é contrária à consistência da vida. A consistência, a solidez da vida. Entendeu? Deu uma pausa aqui, né? Se a pessoa é mentirosa, ela é contrária à solidez da vida. Ela não tem raízes, as histórias dela não param de pé. Ela conduz a vida dela como aquele que quer emagrecer sem fazer esforço. Vai no médico das canetinhas. Vai lá. E finge para si mesmo que está se tratando. Finge. Muito tempo atrás eu ouvi essa frase. Um homem de mentira, presta atenção nisso daqui. Ninguém está te dizendo isso na internet aqui hoje. Ninguém está fazendo uma live para te dizer isso. Isso eu te garanto. Ninguém. Eu vou dizer a frase. Se não me falha a memória de Hegel. Um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Então eu estou adaptando a frase e estou dizendo, uma pessoa que viva na mentira, mentindo para si mesmo, que é o pior tipo de mentira que existe, a mentira que a gente mais tem dificuldade de se perceber fazendo, porque mentir para o outro é fácil de perceber que você está mentindo para o outro. Ah, você foi caminhar ontem de manhã? Aham, fui. Sendo que não foi. Essa mentira é fácil. Fácil de perceber. Agora, aquela mentira de dentro, mentira que você conta pra você. Voltou. Desculpa, a conexão tá ruim hoje. Aquela mentira que você conta pra si mesmo, ela vai contaminando você. Lembra que eu falei no começo da live que a mentira, ela é uma irrealidade. Ela é airada, ela não tem forma, ela não tem definição, ela é airada. Ao passo que a verdade é sólida, tem gravidade.
A pessoa de mentira, ou a pessoa que mente para si mesma, a pessoa que busca subterfúgio, que busca solução fácil, que se ilude, essa pessoa ela vai ficando airada por dentro. Ela perde substância. Ela perde. Na saúde a gente vê isso todo dia. Você vai lá no neurologista e começa a falar os teus sintomas para ele. E fala que você tem ansiedade, fala que você não consegue ler 5 páginas seguidas, que você se perde. Ele vai falar na hora, TDAH. E na hora que ele der o nome do diagnóstico, ele vai ter um nome de remédio. É uma maravilha. É um negócio impressionante. É industrial o negócio. Assim que te derem um nome de diagnóstico, vão ter para você um nome de remédio. É simples. Nome de diagnóstico leva a nome de remédio. E se você não tiver consistência interior, e se você não for livre, e se você não agir com liberdade, se você não quiser, sabe, a cura mesmo, se você não quiser, sabe, fazer teu vitalismo crescer e trabalhar a teu favor, você vai aceitar o nome do remédio. Você vai aceitar o nome do diagnóstico e o nome do remédio. Porque você não é de verdade. Qual é a primeira reação que uma pessoa tem que ter a qualquer coisa na vida dela? Desde um sintoma ruim, um aparente diagnóstico ruim, um momento difícil na vida, um desafio financeiro, um desafio no trabalho, um problema na família. Primeira coisa que uma pessoa de verdade deve pensar é: eu posso crescer com isso e eu quero dar conta disso. Eu não quero que me tirem o problema, que simplesmente aliviem os meus ombros. Eu quero ter força para viver isso. Eu quero ter força para enfrentar isso. Eu quero crescer para superar isso. Eu quero aprender com essa situação. Eu quero vencer esse problema. Ou você não sabe que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, existem pesquisas mostrando que a atitude dela diante da doença predispõe ela a mais cura ou menos. Sabia disso? A atitude dela frente à doença? É uma atitude de derrota, é uma atitude de apenas medo, é uma atitude, sabe, de desistência. Isso pode influenciar no processo de combate ao câncer. Ou o contrário, a pessoa recebe aquilo e mesmo assustada, que é normal, mesmo com medo, mesmo pensando naquilo e não desejando aquilo para a própria vida, ela recebe aquilo com altivez. Ela tem fé. Ela tem experiência de Deus e por isso ela pode enfrentar aquilo. Por isso ela confia naquilo. E por isso ela tem uma convicção interna de que ela vai crescer com aquilo. E de que a vida dela lhe pertence e que ela vai superar o problema. E que ela tem um vitalismo dentro dela que precisa ser ainda mais alimentado para ela superar essa doença. Não é diminuindo o humor, diminuindo a capacidade de resposta, é aumentando. É ficando ainda mais de pé diante do problema. Ela sabe, se ela tem essa postura e essa atitude, a possibilidade de cura aumenta. Aumenta. Eu falei numa live em 2020, quando todo mundo estava lá, né, desesperado com o Covid. A Covid, né? Porque a doença é a Covid ou Corona, que é o vírus. Então, quando estava a maioria desesperada com a Covid, eu fiz uma live que eu não esqueço dela, tá no meu canal do YouTube. Uma live bem dura, bem forte. E que eu estava inspirado naquela imagem do Papa na Quaresma, em que o Papa rezou sozinho na Praça São Pedro, o Papa Francisco. Eu falei, gente, é assim que se enfrenta um problema. De pé, mesmo que sozinho. É assim que se enfrenta. O Papa está dando um exemplo. É um homem de idade, tudo, já tinha idade na época. E olha o que ele fez, ele rezou pelo mundo naquele dia. As dores do mundo e as angústias do mundo estavam nos ombros daquele homem naquela noite. Naquela imagem linda que eu repostei aqui esses dias. Forte. O que o Papa transmitiu ali? Força, resiliência.
Então eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o problema de saúde que você tem, o problema financeiro que você tem, o problema familiar que você tem, mas eu tenho uma coisa para te dizer. A vitória começa com você falando para cada um desses problemas. Eu vou passar por você. Eu vou vencer. Isso é vitalismo. Vitalismo. Homeopatia, medicina do vitalismo. Eu, Tiago, posso dizer que eu já curei depressivo. Que eu já curei ansioso crônico. Que eu já curei gente de baixa vitalidade. Como? Com o método que eu pratico. Com o TEM. Terapia, homeopatia, estilo de vida, nutrição. E no pilar da terapia, ó, em busca da verdade. Em busca da verdade. E como eu estou vendo com o Hahnemann, que está me ensinando mais e mais a cada página que eu leio. E se me custar mais pacientes, e se eu perder seguidores, porque eu estou falando que obesidade é doença, porque eu estou falando que Ozempic não é tratamento, porque eu estou falando que a verdade tem que ser dita, que terapia não tem que ser gostosa. Paciência. É uma pena, paciência. Se eu tiver que perder, se eu tiver que... paciência. Isto é um preço da verdade. Tá aqui o cara me ensinando, hein? Tá aqui, ó. Isso aqui é um modelo de vida. Esse é o preço. É verdade? Não tem que ser gostoso. Não tem que ser fácil. Ai, Thiago, eu não vou tomar os suplementos. Por quê? Ai, porque eu tenho muita dificuldade de engolir. Ai, porque eu não gosto do ômega 3. Sinceramente, meu comentário foi censurado pelo meu advogado. Não posso comentar. Não posso. Ok? Ah, não vou fazer esse curso, vai mudar a minha vida. Por quê? Ah, porque eu tô por causa do meu cartão de crédito, eu não quero usar o limite. Não vou comentar. Não vou comentar. Censurado pelo advogado. Ok? Então assim, ó, eu vou terminar com um versículo bíblico. Tá? Porque a gente foi aqui inspirado ao longo dessa conversa pela história de Hahnemann, que era um homem crente, um homem temente a Deus. E o versículo que eu vou dizer para vocês é esse aqui, ó. O reino dos céus é tomado com violência. Ok? O reino dos céus é tomado com violência. Você quer ter saúde? Tome. Você quer ter mais dinheiro? Tome. Você quer ter uma profissão significativa? Tome essa profissão para você. Você quer ter uma família harmoniosa, feliz, vivendo em harmonia? Tome essa realidade para você. Vá lá e tome. Não espere, não fique assim, espera, vai descer, vai cair aqui na minha casa. Ah, mas essa oportunidade, mais para frente, quem sabe. Tome. O reino dos céus é tomado com violência. Às vezes a gente não tem saúde porque a gente não quis tomá-la. Porque a gente é tímido, covarde, até para ter saúde. A gente é tímido e covarde para ganhar dinheiro. Fica naquela historinha ressentida do brasileiro, né? O brasileiro tem um problema com dinheiro, né? Ele não quer ganhar dinheiro. Ele acha muito lindo, ele inveja, todo mundo tem dinheiro, mas ele não quer ganhar. Ele não faz o necessário para ganhar. É impressionante isso sobre o brasileiro. Porque ele quer ficar continuando sentindo o ressentimento dele, de não ter. Isso é uma doença no nosso povo, de verdade. Poucos não são assim. Poucos. Poucos não se doem do outro ter dinheiro. Aliás, analise aí. Você se incomoda de alguém ter bastante dinheiro e sucesso? Então assim, ó. Se você não tem o dinheiro que você quer ainda, você não tomou esse dinheiro. Eu não estou falando de roubar, né? Isso ficou bem claro. Se você não tem a saúde que você gostaria, você não tomou essa saúde para você. Se você não tem a família que você queria, você não tomou essa família para você ainda. Se você não tem o dia a dia que você queria, é porque você não tomou esse dia a dia para você ainda. Você não tomou posse disso. Você não se arriscou, você não se aventurou, você não se sujou para fazer aquilo acontecer. Você está vivendo a vida de Ozempic. E esse é o drama. Esse é o drama. Ok? Gente, muito obrigado. A live vai ficar salva. E assim que eu puder, eu coloco lá no YouTube também, junto com a anterior que eu não coloquei. Tá? Semana que vem, segunda-feira,
às 20 horas, eu vou dar a Masterclass sobre o meu curso Terapeuta Integrativo e com ênfase em homeopatia. Curso em que eu formo novos terapeutas como eu e homeopatas. Para você conhecer essa profissão, entender o que constitui a profissão, como você pode ser um profissional, assim como eu, trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, ajudar pessoas com isso, curar pessoas, você tem que estar nessa Masterclass da segunda-feira. Só que não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Vai ser pelo Zoom. O link eu postei hoje nos stories, tem lá na minha bio também, para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde o link da aula será enviado. A aula não será transmitida pelo Instagram. Então, se você quer se aproximar de mim, para saber como é a minha profissão, para aprender comigo a fazer o que eu faço, clique lá no link que eu postei e esteja segunda-feira próxima, às 8 da noite, comigo. Tá bom? Obrigado aqui, ó, tô vendo algumas alunas aqui hoje, queridas, tô vendo o paciente aqui acompanhando a minha live. Muito obrigado, um bom finalzinho aí de carnaval, de feriado para vocês, para quem viveu, né, o carnaval. Eu, por exemplo, trabalhei hoje à tarde, mas é isso, e aliás, quando a gente faz o que ama também, isso, né, não é nem problema. E nos vemos em breve, terça-feira que vem tem live, mas segunda-feira é essa aula especial, a minha Masterclass, tá? Tchau, tchau, gente!